Oi pessoal, hoje a gente vai conversar sobre o tema dualidades na gestão. E a gente começa aqui com um conceito, né? Que é dualidade. Bom, a gente já viu antes que a trindade na figura do tripé, ela leva a noção de estabilidade. A dualidade é diferente. A dualidade, ela pode ser ligada, por exemplo, numa bicicleta, esquerda e direita, aqui, a bicicleta. O equilíbrio de uma bicicleta, né? Ou então a imagem do próprio caminhar. São dois pés. E a gente vai sempre se desequilibrando para se reequilibrar. É assim que funciona o caminhar, né? Então a figura mais comum que se vê da dualidade é a figura de uma balança. E aqui temos a trave da balança. Então, quando a gente fala de dualidades, a gente está falando de equilíbrio dinâmico. Ao contrário da trindade, que tem a noção do equilíbrio estático ou da estabilidade. A dualidade traz o conceito de equilíbrio dinâmico, né? E para isso existe um símbolo muito conhecido, às vezes pouco compreendido, que é do chamado Yin Yang, que é o símbolo da própria dualidade. Esse símbolo ele é um símbolo preto e branco, em que a gente tem aqui a figura do Yin e do Yang. Então, desse lado, ao contrário, preto, com aquela bolinha branca. O que significa esse símbolo da dualidade, né? Por que ele é tão importante e tão representativo daquilo que a gente precisa entender de dualidade e conversar sobre ela? Por que um símbolo tão antigo ele traz tantas informações importantes para o gestor, para lidar com esse equilíbrio dinâmico na vida profissional, na vida empresarial? O Yin e o Yang, né? Então desse lado aqui a gente teria o Yang, e desse lado aqui a gente tem o Yin. E o Yang. O Yang, ele normalmente é a parte mais clara aqui do símbolo, né? Ele é ligado ao Sol, é ligado ao que é claro, é ligado ao que é ativo, como se a luz trouxesse a noção de atividade. É aquilo que é quente. E o Yin, contrário, né? Ligado à lua, ligado ao escuro.
E sem julgamento de valor, não significa que escuro é pior do que claro, ou claro é pior do que escuro. Não tem essa conotação, né? Significa que aqui nós temos o passivo, esse aqui a gente tem o quente, aqui a gente tem o frio. A primeira coisa que esses símbolos trazem aqui é que essas forças, o yin e o yang, elas não são opostas. Então, elas são complementares. Ou seja, elas se encaixam entre si. Elas são interrelacionadas. Mesmo que algumas pessoas não gostem, né, elas são interrelacionadas, e elas são mais do que interrelacionadas, são interdependentes. Na verdade, o símbolo, então eu vou até colocar aqui, não são opostas. Não são opostas, elas são complementares, interrelacionadas e interdependentes. O interessante é que quando uma avança, a outra reage. O símbolo do yin e yang, ele não é estático. Se, por exemplo, o yang começa a avançar em cima do yin, o yin começa a criar uma bola dentro do yang. E aí o yang acessa o yin e o yin acessa o yang. Se o yin começa a avançar muito sobre o yang cria ou aumenta a sua bola dentro do yin. É por isso que existem essas bolas, elas são as reações a esse equilíbrio, essa invasão, esse avanço das forças. Né? Interessante também é que o excesso de uma leva a outra. Isso é, no taoísmo, né, se fala muito, por exemplo, que o excesso de movimento leva a estática e o excesso de estática leva ao movimento. Quando você ficasse com a mão parada muito tempo, ela começa a tremer. Excesso de estática levando ao movimento. Se você tentar movimentar a mão muito rápido, chega uma hora que você para a mão. Excesso de movimento levando à estática. Isso também está simbolizado aqui no Yin e Yang. O excesso de uma força leva a outra, porque quando avança demais aqui dentro, eu tenho um aumento da força oposta dentro da primeira. E interessante é que para uma, a outra é um desafio. Por quê? Porque a outra está dentro da primeira. Não existe uma força completamente puro sangue. Elas são, na verdade, danças, dualidades entre forças aparentemente opostas, mas que são complementares, interrelacionadas e interdependentes. Vamos ver aqui exemplos, né, dessas forças e das suas relações. E a gente pode pensar, por exemplo, dentro da companhia, o nível operacional e o nível estratégico. São forças interrelacionadas. Significa isso, que a gente precisa lidar com os dois ao mesmo tempo. Eu preciso ter um nível operacional funcional alinhado com o nível estratégico, e o nível estratégico que permita o trabalho do nível operacional e que oriente o nível operacional. Isso é muito comum dentro das organizações. Eu posso também ter entre as pessoas que trabalham comigo
ou subordinadas a mim, ou a que eu respondo. Uma que é a introspecção, versus, e aí a introspecção muito yin, né, muito passiva, com a extroversão. Extroversão com introspecção. E aí, outra vez, é necessário haver um equilíbrio entre essas forças. Eu tenho, por exemplo, aqui o individual, e às vezes as pessoas são mais individualistas, né? Individual, que é o mais fechado, mais escuro, mais passivo. O yin com o coletivo. Preciso me preocupar com qual? Com os dois, porque são forças complementares. Eu tenho aqui uma postura que é muito comum, né? Que é a aceitação. Esse foi o chefe que mandou, vou aceitar. E o outro, que é a outra força complementar a ela, é a contestação. Qual que é melhor? Não tem melhor. O melhor está no equilíbrio. Como o melhor está em você andar de bicicleta, em você caminhar, em você ter a balança equilibrada. A aceitação é o yin e a contestação é o yang. A situação factual ali com o gestor é de equilíbrio dessas duas forças. Tem outros exemplos, né, que é padronização, que é bem yin, e a inovação. Eu vou padronizar tudo ou vou inovar? Eu não posso criar tudo. Tem que ter um mínimo de padronização. E eu também, se eu padronizar tudo, eu vou estaria até hoje sem descobrir o fogo, por exemplo. A humanidade estaria bastante atrasada se a padronização sempre vencesse a inovação. Na verdade, elas são forças complementares. E aqui eu tenho uma outra, né, que é o pessoal e o profissional. Eu tenho colocado aqui o Yang mais com o azul escuro e o Yin com o azul claro. Esse equilíbrio entre pessoal e profissional, ele é realmente uma dança. Se eu tenho um pessoal que cresce muito, o profissional começa a invadir esse pessoal. Porque eu preciso ter o profissional junto com o pessoal, e o contrário também. Eu começo a confundir as duas coisas se eu não coloco elas sob a perspectiva da dualidade equilibrante. Isso aqui é uma dualidade equilibrante. Eu estou tratando de um equilíbrio dinâmico. Se eu perco esse equilíbrio, eu perco essa dualidade e eu tenho a minha balança fora do fiel dela, fora do prumo, que é necessário. E aqui a última reflexão é como é que o líder ele entra como fiel dessa balança, como travessão dessa balança. Né? Como é que o líder ele vai fazer esse equilíbrio? Né? Ele tem que entrar nesses pontos aqui, permitindo e viabilizando às vezes esse equilíbrio, né? Entre o operacional estratégico, entre os introspectivos e os extrovertidos, entre o individual e o coletivo, entre os que aceitam mais e os que contestam mais, entre padronização e inovação, e entre pessoal e profissional. Hoje a nossa reflexão era sobre as dualidades, a sua diferença para as trindades, o símbolo do Yin e Yang,
e alguns exemplos de aplicação para a liderança. Muito obrigado.